Oração da meia-noite. Deus tem poder sobre o impossível. Esta não é apenas uma frase bonita, não é apenas um versículo que você leu em algum lugar, mas é uma verdade espiritual profunda que vai mudar completamente a forma como você enxerga suas batalhas a partir desta noite. E eu preciso que você entenda algo muito importante antes de continuarmos. Você não chegou aqui por acaso. Você não pausou tudo para estar neste momento de oração, sem que houvesse uma razão espiritual por trás disso. O céu tem uma palavra específica para você. Há uma revelação destinada ao seu coração. Existe um milagre que está sendo preparado exatamente para a situação impossível que você está enfrentando agora mesmo. E quando esta oração terminar, quando você declarar cada palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para você, algo vai se romper no mundo invisível. Algo vai se quebrar nas dimensões espirituais. E você verá Deus agindo de uma forma tão sobrenatural que até você mesmo ficará impressionado com o poder divino se manifestando em sua vida. Talvez você tenha chegado aqui com o coração pesado, com aquela angústia que parece não ter nome, com aquela situação que você já classificou como impossível, já decretou como causa perdida, já determinou como algo sem solução. E eu vim te dizer que é exatamente neste ponto que Deus quer entrar. É exatamente nesta causa perdida que Ele quer operar. É exatamente neste impossível que o poder do céu vai se manifestar. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que está além da capacidade humana está dentro do alcance divino. O que nenhum médico pode curar, o grande médico pode restaurar. O que nenhum banco pode financiar, o dono do ouro e da prata pode providenciar. O que nenhum conselheiro pode resolver, o maravilhoso conselheiro pode solucionar. Escreva agora nos comentários: aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Quando você declara essa palavra, quando você firma isso no Espírito, você está, na verdade, ativando uma verdade bíblica que vai começar a operar em seu favor. Você está liberando no mundo invisível uma força que vai começar a trabalhar na sua situação impossível. Escreva agora com fé: aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Eu quero te contar uma história que está registrada nas páginas sagradas das Escrituras. Uma narrativa tão poderosa que quando você entender sua profundidade espiritual, sua fé vai se elevar a um nível que você nunca experimentou antes. Havia um homem chamado Jairo, e esse homem não era uma pessoa qualquer. Ele era um dos principais da sinagoga, uma figura respeitada, uma autoridade religiosa, alguém que tinha posição social, que tinha reconhecimento público. Mas chegou um momento em sua vida em que toda essa posição não significava absolutamente nada. Toda essa autoridade não tinha nenhum valor. Todo esse reconhecimento não podia resolver o problema que ele estava enfrentando. Porque sua filha, sua pequena menina, estava morrendo. E nenhum recurso humano estava conseguindo salvá-la. Nenhum médico da época conseguia reverter aquela situação. Nenhum tratamento estava funcionando. E foi nesse momento de total desespero, nesse ponto de completa impotência humana, que Jairo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele foi buscar Jesus. A Bíblia nos conta que ele se prostrou aos pés do Mestre e insistentemente suplicou, dizendo: minha filha está morrendo. Vem, impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Mas enquanto eles caminhavam em direção à casa de Jairo, algo terrível aconteceu. Chegaram pessoas da casa dizendo que a menina já havia morrido, que não havia mais motivo para incomodar o mestre, que já era tarde demais, que o impossível tinha acontecido. E foi exatamente nesse momento que Jesus pronunciou uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Uma palavra que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Não temas.
crê somente. Você percebe a profundidade espiritual disso? Jesus não disse para Jairo: sinto muito pela sua perda. Ele não ofereceu condolências, ele não aceitou aquela notícia como definitiva. Pelo contrário, ele disse: não temas, crê somente. E essa mesma palavra está sendo falada sobre sua vida nesta noite. Essa mesma ordem espiritual está sendo decretada sobre sua situação impossível. Não temas, crê somente. Não importa o que os médicos disseram, não importa o que os advogados falaram, não importa o que o gerente do banco respondeu, não importa o que as pessoas ao seu redor decretaram, a palavra de Jesus sobre você hoje é: não temas, crê somente. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, encontrou alvoroço, encontrou choro, encontrou lamentação, encontrou pessoas que já tinham desistido, que já haviam decretado o fim, que já estavam em processo de luto. E para todas essas pessoas, Jesus fez uma pergunta intrigante: por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. E as pessoas riram dele, zombaram da sua palavra, duvidaram do seu poder. Mas Jesus mandou todos saírem, tomou apenas os pais da criança e 3 discípulos, entrou onde a menina estava, segurou a mão dela e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar. O milagre aconteceu, o impossível foi revertido, a morte foi vencida, a tristeza foi transformada em alegria. E eu profetizo sobre você agora: da mesma forma que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, da mesma maneira que ele trouxe vida onde havia morte, assim ele vai fazer na sua situação impossível. Aquilo que já morreu vai ressuscitar. Aquilo que parece sem vida vai ser reanimado. Aquele sonho que você enterrou vai ser desenterrado. Aquele projeto que você desistiu vai ser retomado. Aquele relacionamento que acabou vai ser restaurado. Aquela saúde que se perdeu vai ser recuperada. Aquela prosperidade financeira que se foi vai retornar multiplicada. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, é o Senhor que tem poder sobre todas as situações, é o Pai que não aceita decretos humanos sobre a vida dos seus filhos. E agora eu quero falar especificamente com você que está enfrentando uma situação financeira impossível, você que está endividado a ponto de não ver saída, você que deve valores que parecem impagáveis, você que está recebendo cobranças todos os dias e não sabe mais o que fazer. Eu vim te dizer que essa dívida não é maior do que o poder de Deus. Essa situação financeira não está além do alcance divino. Esse impossível econômico vai se curvar diante do nome de Jesus. Porque quando Deus decide providenciar, quando Ele determina que chegou a hora de te abençoar financeiramente, não existe dívida grande demais, não existe buraco profundo demais, não existe situação complicada demais que impeça a prosperidade de chegar até você. E eu preciso te contar um testemunho para fortalecer sua fé. Houve um momento em que uma obra de Deus estava para ser destruída por causa de uma dívida. O proprietário do material de construção chegou e ameaçou derrubar tudo se o pagamento não fosse feito. E naquele momento de humilhação, naquele instante de desespero, naquele ponto de total impossibilidade financeira, alguém dobrou os joelhos e orou: Senhor, se essa obra é tua, dá uma direção, mostra o teu poder, manifesta a tua provisão. E, enquanto ainda estava de joelhos, enquanto as lágrimas ainda caíam, enquanto o coração ainda clamava, alguém bateu nas costas dessa pessoa e entregou exatamente o valor da dívida. O impossível financeiro se tornou possível. A provisão divina se manifestou no tempo certo. A honra de Deus foi preservada. A fé foi recompensada. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Porque o mesmo Deus que providenciou naquela hora vai providenciar na sua hora.
O mesmo Senhor que não deixou seu servo ser envergonhado, não vai deixar você ser humilhado. O mesmo Pai que manifestou sua fidelidade naquele tempo vai demonstrar seu cuidado no seu tempo. Por isso eu te encorajo a declarar agora mesmo, nesta meia-noite poderosa: Deus tem poder sobre o meu impossível financeiro. O Senhor vai abrir portas de prosperidade que eu nem imaginava existirem. Recursos vão chegar de caminhos que eu nem conheço. Dinheiro vai entrar por fontes que eu nunca esperava. A abundância vai fluir de maneiras sobrenaturais. Transbordo vai se manifestar de formas miraculosas. Curta este vídeo agora para que ele alcance outras pessoas que também precisam desta mesma palavra de fé, que também estão enfrentando situações impossíveis, que também necessitam experimentar o poder de Deus sobre suas vidas. Quando você curte, você está permitindo que o algoritmo leve esta mensagem de esperança para milhares de pessoas que estão prestes a desistir, mas que encontrarão nesta oração a força para continuar crendo. Mas eu também quero falar com você que está enfrentando um impossível na área da saúde. Você que recebeu um diagnóstico devastador, você que ouviu dos médicos que não há mais o que fazer, você que está vendo seu corpo definhar sem conseguir reverter essa situação. E eu vim te dizer com toda a autoridade espiritual: esse diagnóstico não é a palavra final. Esse prognóstico médico não determina seu futuro. Essa sentença de morte não tem poder sobre alguém que serve ao Deus da vida. Porque o impossível dos homens é possível para Deus. O que a medicina não pode curar, o poder divino pode restaurar. O que nenhum tratamento consegue resolver, a unção do Espírito Santo pode solucionar. Já testemunhei pessoas desenganadas pela medicina sendo completamente curadas pelo poder de Deus. Já vi casos que os médicos classificaram como terminais sendo revertidos sobrenaturalmente. Já acompanhei situações que humanamente não tinham mais jeito sendo transformadas pela intervenção divina. E não estou falando de casos isolados, não estou me referindo a uma ou duas histórias, mas a incontáveis testemunhos de pessoas que creram no impossível e viram o milagre acontecer, que mantiveram a fé quando tudo dizia para desistir, que persistiram na oração quando as evidências gritavam que não havia mais esperança. Por isso, se você ou alguém que você ama está enfrentando uma batalha contra alguma enfermidade, se existe uma doença tentando destruir um corpo que pertence ao Senhor, se há um diagnóstico tentando decretar morte sobre uma vida que Deus ainda tem propósitos para cumprir, eu quero que você entenda algo fundamental. Você pode fazer campanha de oração por essa pessoa. Você pode consagrar água e dar para ela beber todos os dias com fé. Você pode declarar cura sobre aquela vida, mesmo que a própria pessoa esteja fraca demais para crer. Porque a fé de um pode ativar o milagre para outro. A oração persistente de alguém pode mover o céu em favor de outrem. A declaração firme de um filho de Deus pode quebrar toda maldição de enfermidade sobre alguém que ele ama. E agora eu quero ministrar sobre uma verdade que muitas pessoas não entendem. O impossível não se limita apenas a questões financeiras ou de saúde. O impossível também pode estar na área dos relacionamentos, na esfera familiar, no campo sentimental. Tem pessoas aqui que estão vendo um casamento que parecia impossível de quebrar, estar à beira do fim. Tem gente assistindo um filho que era obediente agora, totalmente dominado pelo vício. Tem quem está testemunhando um relacionamento que era sólido, se desfazendo sem explicação aparente. E para você eu declaro: Deus tem poder sobre esse impossível também. O Senhor pode restaurar o que parece irremediavelmente quebrado. Ele pode trazer de volta o que parece definitivamente perdido. Ele pode reconstruir o que aparenta estar completamente destruído. Escreva agora nos comentários em qual área específica da sua vida você precisa ver Deus operar o impossível. É na área financeira?
Escreva: área financeira. É na saúde? Declare: área da saúde. É nos relacionamentos? Afirme: área sentimental. É no trabalho ou negócio? Escreva: área profissional. Porque quando você identifica especificamente onde está seu impossível, quando você nomeia claramente qual é sua batalha, você está, na verdade, focando a atenção espiritual naquela área, direcionando a oração para aquele ponto específico, ativando o poder de Deus sobre aquela situação particular. E eu quero que você saiba que não existe problema pequeno demais ou grande demais para Deus. Não há situação simples demais ou complexa demais para o poder divino. Não existe impossível fácil ou impossível difícil diante da autoridade do nome de Jesus. O que determina se um milagre vai acontecer não é o tamanho do problema, mas o tamanho da sua fé. Não é a gravidade da situação, mas a profundidade da sua confiança. Não é a impossibilidade das circunstâncias, mas a possibilidade que você acredita existir em Deus. E agora vamos entrar na parte mais poderosa desta oração. O momento em que vamos declarar juntos verdades espirituais que vão ativar o poder do céu sobre sua vida. Mas antes de começarmos, eu quero que você levante uma das suas mãos em direção ao céu. Não importa se você está em casa, no trabalho, no carro, no quarto, na sala, sozinho ou acompanhado. Levante uma mão como um gesto de entrega, como um sinal de rendição, como um ato profético, declarando que você reconhece que sem Deus você não consegue, que sozinho o impossível permanece impossível, mas que com Ele todas as coisas são possíveis. Pai Celestial, eu venho na Tua presença, nesta meia-noite poderosa, trazendo diante de Ti todas as situações impossíveis que tenho enfrentado. Todos os problemas que ultrapassam minha capacidade humana de resolver. Todas as batalhas que estão além das minhas forças naturais para vencer. Eu apresento diante de Ti minha situação financeira, as dívidas que me sufocam, a escassez que me angustia, a falta que me desespera. E eu declaro que aquilo que é impossível para mim é possível para Ti, que aquilo que nenhum homem pode resolver, Tu podes solucionar. Que aquilo que está além de qualquer recurso humano está dentro do Teu alcance divino. Senhor, eu Te peço que me des não apenas provisão financeira, mas sabedoria financeira para administrar corretamente os recursos que virão. Porque eu sei que Tu não me prosperas apenas para eu gastar egoisticamente, mas para eu ser um canal de bênção, para eu investir no Teu reino, para eu ajudar aqueles que têm necessidade. Derrama sobre mim inteligência para multiplicar o dinheiro que chegará, discernimento para investir com prudência, sabedoria para guardar com responsabilidade, generosidade para compartilhar com alegria, porque eu entendo que verdadeira riqueza não é apenas ter muito, mas saber administrar bem o que se tem. Não é somente acumular recursos, mas usar esses recursos com propósito divino. Eu decreto sobre minha vida que chegou o tempo da prosperidade financeira se manifestar, que este é o momento da abundância começar a fluir, que esta é a hora do transbordo iniciar seu movimento, que agora é o instante das portas se abrirem, das oportunidades surgirem, dos contratos aparecerem, dos negócios prosperarem, das vendas aumentarem, da multiplicação acontecer. E eu não estou declarando isso baseado em sentimentos, não estou profetizando movido por emoções, mas estou decretando fundamentado na palavra de Deus, que diz que o Senhor se lembra de nós para nos abençoar, que promete fazer prosperar a obra das nossas mãos, que garante abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que o honram. Pai,
Eu também apresento diante de Ti minha saúde e a saúde daqueles que amo, as doenças que têm me atacado, os sintomas que têm me preocupado, os diagnósticos que têm me assustado, e eu declaro que Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara, o médico dos médicos, o grande curador que tem poder sobre toda enfermidade. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Pelo sangue que Ele derramou, eu tenho direito à cura. Pela vitória que Ele conquistou na cruz, eu posso reivindicar restauração completa para meu corpo. Então eu tomo posse da minha cura agora. Eu me aproprio da minha restauração física neste momento. Eu decreto que toda célula doente será regenerada, que todo órgão enfermo será curado, que todo sistema que não funciona corretamente será restaurado. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim através do Espírito Santo. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos também meus relacionamentos, minha família, as pessoas que eu amo, e eu peço que Tu operes o impossível nessas áreas onde tudo parece perdido. Restaura casamentos que estão à beira do fim, reconstrói famílias que foram despedaçadas, liberta filhos que estão presos em vícios, traz de volta aqueles que se afastaram, cura corações que foram feridos, perdoa ofensas que foram cometidas, porque Tu és o Deus da reconciliação, o Senhor da restauração, o Pai que especializa em juntar pedaços quebrados e fazer deles algo ainda mais belo do que era antes. Eu decreto que em minha casa haverá harmonia, que em minha família reinará a paz, que em meus relacionamentos predominará o amor, que entre mim e aqueles que amo fluirá o perdão, a compreensão, a paciência, a bondade. E eu quebro agora toda maldição de divórcio, toda herança de separação, todo espírito de discórdia que tenta operar contra minha família, porque maior é aquele que está conosco do que todos os que podem estar contra nós. Mais forte é o amor de Deus operando em nosso meio do que todo o ódio que o inimigo tenta plantar. Mais poderosa é a unção do Espírito Santo nos unindo do que qualquer força das trevas nos separando. Pai, eu também apresento diante de Ti meu trabalho, meu negócio, minha carreira, meus projetos, e eu peço que Tu desbloqueies tudo aquilo que está travado, que abras toda a porta que está fechada, que remova todo obstáculo que está impedindo o meu progresso. Eu decreto que meu comércio vai prosperar, que meu negócio vai crescer, que minha carreira vai avançar, que meus projetos vão se concretizar, porque Tu prometeste que farias prosperar tudo aquilo em que colocarmos as mãos, que abençoarias o trabalho dos Teus servos, que multiplicarias o fruto do nosso esforço. E eu me comprometo diante de Ti, que quando a prosperidade vier, quando a abundância se manifestar, quando o transbordo começar a acontecer, eu não vou me esquecer de onde tudo veio. Não vou me orgulhar pensando que foi pelo meu próprio esforço. Não vou me envaidecer imaginando que foi pela minha capacidade, mas vou sempre reconhecer que toda boa dádiva vem de Ti, que toda bênção desce do Pai das luzes, que toda provisão é resultado da Tua bondade e fidelidade. Por isso, eu me comprometo a ser fiel nos dízimos, generoso nas ofertas, liberal na ajuda aos necessitados, porque eu entendo que prosperidade verdadeira não é apenas para meu benefício pessoal, mas para eu ser instrumento da Tua graça, alcançando outras vidas. Senhor, eu termino esta oração declarando sobre minha vida que o impossível vai se tornar possível, que o que parecia sem solução vai encontrar resposta, que o que estava morto vai ressuscitar, que o que foi quebrado vai ser restaurado, que o que se perdeu vai ser encontrado, que o que acabou vai recomeçar, que o que morreu vai reviver. Pelo caminho que o mal está vindo contra mim, por esse mesmo caminho ele voltará derrotado, envergonhado, destruído, porque maior é o Deus que habita em mim do
Que qualquer força que possa estar contra mim, mais poderoso é o Senhor que me guarda do que todos os inimigos que se levantam. Mais forte é o Espírito Santo que me capacita do que todas as circunstâncias que tentam me limitar. Eu declaro que esta meia-noite marca o início de uma nova temporada na minha vida, que esta oração estabelece um divisor de águas na minha história, que este momento profético abre um portal de bênçãos sobre minha existência. E a partir de agora, a partir desta declaração, a partir desta palavra, eu vou viver esperando o milagre, aguardando a manifestação, crendo na resposta, confiando na provisão, porque eu sei que se tu prometeste, tu vais cumprir. Se tu falaste, tu vais realizar. Se tu decretaste, vai acontecer. Eu sou próspero, porque tu decretaste prosperidade sobre mim. Eu sou saudável, porque tu compraste minha cura na cruz. Eu sou abençoado, porque tu me escolheste para ser recipiente das tuas bênçãos. Eu sou vitorioso, porque tu já determinaste minha vitória. Eu sou livre, porque a verdade que conheço me libertou. Eu sou mais que vencedor, porque em ti sou capaz de todas as coisas. E nada, absolutamente nada, poderá me separar do teu amor. Nada conseguirá me afastar das tuas promessas. Nada terá poder para me impedir de alcançar tudo aquilo que tu planejaste para mim. Em nome de Jesus eu oro. Pela autoridade que me foi dada em Cristo, eu decreto. Pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, eu declaro. Amém e amém. Agora respire fundo. Sinta a presença de Deus inundando seu coração, porque algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual enquanto você orava. Você ativou verdades eternas, liberou decretos proféticos, estabeleceu alianças celestiais, e tudo isso vai começar a produzir frutos visíveis na sua vida natural. Nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a perceber sinais de que algo mudou, evidências de que Deus está trabalhando, manifestações de que o impossível está se tornando possível. E eu preciso te lembrar de algo fundamental. Persistência é a chave para ver o milagre se manifestar completamente. Não desista depois de uma oração. Não perca a fé depois de uma declaração. Não abandone a esperança depois de um clamor. Porque muitas vezes a resposta já está a caminho, mas as pessoas desistem pouco antes dela chegar. Frequentemente, o milagre já está sendo preparado, mas as pessoas perdem a fé pouco antes dele acontecer. Constantemente a bênção já está prestes a se manifestar, mas as pessoas murmuram e bloqueiam a própria resposta. Por isso, mantenha sua fé inabalável, conserve sua esperança acesa, preserve sua confiança firme, sustente sua expectativa alta, porque o Deus que prometeu é fiel, o Senhor que falou não mente, o Pai que decretou não volta atrás. E enquanto você espera a manifestação completa, viva com gratidão, celebre com alegria, declare com convicção, profetize com autoridade, porque a atitude durante a espera determina a rapidez da resposta. Comece hoje mesmo a agradecer pela prosperidade financeira que está vindo, pela abundância que está se aproximando, pela sabedoria financeira que está sendo derramada, pelo dinheiro que está chegando, pela riqueza que está fluindo, pela administração correta dos recursos que você vai aprender, pelo transbordo que vai se manifestar. Agradeça pela saúde que está sendo restaurada, pelas dores que estão indo embora, pelas enfermidades que estão sendo curadas. Agradeça pelos relacionamentos que estão sendo protegidos, pela família que está sendo fortalecida, pelo amor que está sendo renovado. E agora, como palavra final desta oração poderosa, eu quero profetizar sobre sua vida. O que você viveu até aqui foi apenas preparação para o que você vai viver daqui para frente.
As dificuldades que você passou foram apenas treinamento para as bênçãos que você vai receber. As batalhas que você enfrentou foram apenas qualificação para as vitórias que você vai testemunhar. Deus estava te preparando, te moldando, te fortalecendo, te ensinando para que quando chegasse o tempo do impossível se tornar possível, você estivesse pronto para receber, capacitado para administrar, maduro para desfrutar. Eu vejo portas se abrindo que estavam fechadas há anos, oportunidades surgindo que você achava impossíveis, pessoas importantes procurando você, contratos sendo assinados, negócios prosperando, vendas aumentando, recursos multiplicando. Porque chegou o tempo de Deus agir poderosamente em seu favor. E quando as pessoas virem a transformação que aconteceu na sua vida, quando testemunharem o milagre que se manifestou, quando perceberem que o impossível se tornou possível, elas não vão te glorificar, elas vão glorificar a Deus. Porque vai ser tão evidente que foi o Senhor que fez, tão claro que foi o céu que operou, tão óbvio que foi o poder divino que transformou. Então viva esperando o milagre, aguardando a manifestação, crendo na resposta, confiando no tempo de Deus, porque nada, absolutamente nada, é impossível para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Compartilhe esta oração com todos aqueles que você ama, com todos aqueles que estão enfrentando situações impossíveis, com todos aqueles que precisam renovar a fé, porque o que Deus vai fazer por você, Ele quer fazer por eles também. O milagre que está preparado para você, Ele tem preparado para eles também. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te prospere abundantemente, te cure completamente, te restaure totalmente, te guarde eternamente. Que Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre você bênçãos sem medida. Que Ele te dê sabedoria financeira para administrar os recursos com excelência. Que Ele multiplique o dinheiro nas suas mãos. Que Ele transforme toda a escassez em fartura, toda pobreza em prosperidade, toda falta em abundância, todo impossível em possível. Que Ele cure seu corpo de toda enfermidade, restaure sua mente de toda perturbação, renove seu espírito de todo desânimo, fortaleça sua fé contra toda dúvida, estabeleça sua paz contra toda ansiedade, consolide sua esperança contra todo medo. Que Ele proteja seus relacionamentos de toda inveja, guarde sua família de toda discórdia, preserve seu lar de toda confusão, fortaleça seu casamento contra toda tentação, una seus filhos em todo amor. E que esta oração permaneça ativa no mundo espiritual, produzindo frutos poderosos, abrindo portas inesperadas, atraindo bênçãos surpreendentes, estabelecendo promessas eternas, porque você é filho de Deus, herdeiro do reino, amado do Pai, escolhido desde antes da fundação do mundo, separado para propósitos eternos, capacitado pelo Espírito Santo para cumprir tudo aquilo que o céu planejou para você. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora, eu preciso falar sobre uma verdade que vai revolucionar completamente a forma como você enxerga suas finanças, seus recursos, sua prosperidade. Deus não apenas quer tirar você da escassez, Ele quer te ensinar a viver na abundância de forma sustentável, equilibrada e com propósito divino. Porque muitas pessoas oram por prosperidade financeira, mas não estão preparadas para recebê-la, pedem por riqueza, mas não têm sabedoria financeira para administrá-la, clamam por dinheiro, mas não desenvolveram maturidade para lidar com ele. E por isso que antes de Deus derramar o transbordo sobre sua vida, antes de Ele abrir as comportas da abundância, antes de Ele multiplicar seus recursos de forma sobrenatural, Ele precisa te ensinar princípios fundamentais de administração dos recursos que vão garantir que quando a prosperidade vier, ela permaneça, quando a abundância chegar, ela se estabeleça,
Quando a riqueza se manifestar, ela se consolide. O primeiro princípio poderoso que você precisa entender é este: dinheiro é ferramenta, não objetivo, é meio, não fim, é recurso, não identidade. Quando você compreende isso profundamente, quando isso se torna revelação no seu espírito, você se liberta da ansiedade financeira que paralisa tantas pessoas. Você quebra a dependência emocional dos recursos materiais que escraviza multidões. Você estabelece uma relação saudável com a prosperidade que permite desfrutar dela sem ser dominado por ela. Porque o problema nunca foi ter dinheiro. O problema sempre foi o dinheiro ter você. A questão nunca foi possuir riqueza. A questão sempre foi a riqueza possuir seu coração. O erro nunca foi desfrutar de abundância. O erro sempre foi a abundância se tornar seu Deus. O segundo princípio transformador é este: generosidade atrai multiplicação. Dar ativa a receber. Semear produz colheita abundante. Este é um dos paradoxos mais belos do reino de Deus, uma das leis espirituais mais poderosas do universo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você semeia, mais você colhe. E isso não é apenas teoria bonita, não é somente conceito teológico, é uma realidade espiritual que funciona de forma prática e tangível na vida daqueles que a aplicam com fé. Quando você começa a ser generoso mesmo tendo pouco, quando você decide ajudar necessitados mesmo passando necessidade, quando você escolhe dar mesmo quando parece que não tem nada sobrando, você ativa no mundo invisível uma dinâmica de multiplicação que faz Deus agir de maneiras sobrenaturais para prover tudo aquilo que você precisa e muito mais. O terceiro princípio fundamental é este: fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Abre as janelas dos céus e libera bênçãos sem medida. Este é um princípio tão poderoso, mas tão negligenciado, tão transformador, mas tão ignorado, tão eficaz, mas tão contestado por aqueles que não entendem as leis espirituais da prosperidade. Muitas pessoas querem que Deus abra as janelas dos céus, mas não cumprem a parte delas no pacto estabelecido. Desejam experimentar o transbordo, mas não honram a casa de Deus com suas primícias. Anseiam pela abundância, mas retêm aquilo que pertence ao Senhor. E eu não estou falando de legalismo religioso, não estou promovendo barganha espiritual. Estou apresentando um princípio bíblico estabelecido pelo próprio Deus no livro de Malaquias, onde ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você percebe o desafio que Deus está lançando? Ele está dizendo: prove-me, teste-me, experimente-me. Seja fiel na sua parte e você verá que eu sou fiel na minha parte. E quantas pessoas perderam bênçãos incalculáveis simplesmente porque acharam que podiam prosperar, ignorando este princípio. Simplesmente porque preferiram ficar com os 10% que pertencem a Deus e perderam os 90% que Ele queria multiplicar. Simplesmente porque duvidaram da fidelidade divina e por isso nunca experimentaram a prosperidade sobrenatural que estava disponível para eles. O quarto princípio essencial é este: planejamento financeiro não contradiz fé em Deus. Organização não substitui confiança no Senhor. Responsabilidade não anula dependência divina. Muitas pessoas vivem num extremo ou no outro, ou planejam tanto que não deixam espaço para Deus agir sobrenaturalmente, ou confiam tanto que não assumem responsabilidade humana básica. Mas a verdade bíblica é que fé e planejamento caminham juntos. Confiança e organização se complementam. Dependência de Deus e responsabilidade pessoal se harmonizam.
O próprio Jesus falou sobre a importância de calcular custos antes de construir, de fazer contas antes de empreender, de planejar antes de executar. Por isso, você precisa ter um orçamento claro, conhecer seus ganhos e gastos, estabelecer metas financeiras realistas, poupar para emergências, investir com sabedoria, educar-se sobre finanças, porque quando você une fé com planejamento, quando combina confiança em Deus com responsabilidade humana, você cria as condições ideais para que a prosperidade não apenas chegue, mas também permaneça, para que a abundância não apenas se manifeste, mas também se estabeleça. O quinto princípio transformador é este: contentamento não significa conformismo. Gratidão pelo presente não impede trabalho pelo futuro. Paz com o que você tem não contradiz esforço para ter mais. Existe uma confusão tremenda sobre este tema. Muitas pessoas interpretam contentamento como aceitar a escassez passivamente. Entendem gratidão como se conformar com a pobreza resignadamente. Veem paz interior como desistir de prosperar completamente. Mas o apóstolo Paulo, ao dizer que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, não estava dizendo que gostava de passar falta ou que preferia viver em necessidade. Estava dizendo que ele tinha paz interior, independente das circunstâncias externas, que ele não permitia que a situação financeira roubasse sua alegria ou abalasse sua fé. Contentamento verdadeiro é você estar em paz com o que tem hoje enquanto trabalha com diligência para ter mais amanhã. É você agradecer pela provisão atual enquanto se prepara para a abundância futura. É você viver bem com o pouco presente enquanto se posiciona para o muito que está por vir. E agora eu quero falar especificamente para você que está endividado, para você que está afogado em contas que parecem impagáveis, para você que não sabe mais como vai honrar todos os compromissos financeiros que assumiu. E eu vim trazer uma palavra de esperança do céu para seu coração angustiado. Existe saída mesmo quando tudo parece sem solução. Existe livramento mesmo quando a situação parece definitiva. Existe esperança mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Mas você precisa entender que sair das dívidas exige tanto ação espiritual quanto prática, tanto oração quanto planejamento, tanto fé quanto responsabilidade. No campo espiritual, você precisa fazer exatamente o que estamos fazendo agora. Apresentar essa dívida diante de Deus como uma afronta que não é apenas sua, mas contra o próprio Senhor. Declarar que o impossível financeiro vai se tornar possível, profetizar que recursos vão chegar de formas inesperadas, decretar que portas de provisão vão se abrir sobrenaturalmente. Mas no campo prático, você também precisa tomar algumas atitudes concretas. Primeiro, pare imediatamente de contrair novas dívidas. Não importa quão tentador seja, não importa quão necessário pareça, porque se você continuar se endividando, você nunca sairá desse ciclo vicioso. Segundo, faça uma lista completa e detalhada de tudo que você deve. Organize suas dívidas da menor para a maior e comece a atacar uma por uma, começando pela menor, porque cada dívida quitada vai te dar ânimo psicológico para continuar, vai te dar força emocional para perseverar, vai te dar esperança prática de que é possível sair dessa situação. Terceiro, negocie com seus credores de forma honesta e transparente. Converse com as pessoas para quem você deve explicando sua situação real. Peça descontos se possível, solicite novos prazos se necessário, porque a maioria dos credores prefere receber menos do que perder tudo. Prefere esperar mais tempo do que não receber nada. Prefere negociar do que executar judicialmente. Quarto, procure formas de aumentar sua renda, seja através de um trabalho extra temporário, de um negócio paralelo, pequeno, de uma habilidade que você tem e pode monetizar.
Porque quanto mais você ganha, mais rápido você consegue quitar suas dívidas e mais cedo você sai dessa prisão financeira. Quinto, reduza drasticamente seus gastos não essenciais. Corte tudo aquilo que não é absolutamente necessário, elimine despesas supérfluas, viva de forma simples e austera por um período determinado para poder viver de forma abundante e próspera no futuro. E sexto, e mais importante de todos, ore todos os dias especificamente sobre sua situação financeira, apresente suas dívidas diante de Deus, nominalmente. Peça sabedoria divina para tomar decisões certas. Clame por livramento sobrenatural. Declare que você está saindo dessa situação impossível. Profetize que a abundância está chegando para substituir a escassez, porque a dimensão espiritual é tão importante quanto a dimensão prática. E quando você une ação humana com intervenção divina, quando você combina esforço pessoal com poder celestial, você cria as condições perfeitas para o milagre financeiro acontecer de forma completa e duradoura. E agora eu quero falar para você que tem um negócio travado, para você que abriu uma empresa cheia de sonhos, mas não está tendo os resultados esperados. Para você que investiu tudo num comércio, mas as vendas não acontecem como planejado. Para você que acreditou num projeto empreendedor, mas está pensando seriamente em desistir e fechar as portas. Eu entendo profundamente a frustração que você está sentindo. Eu compreendo perfeitamente o desânimo que toma conta do seu coração. Eu sei exatamente o quanto é doloroso ver o movimento que você esperava não acontecer, ver os clientes que você planejava não aparecer, ver o sucesso que você sonhava não se concretizar. Mas eu vim te dizer com toda a convicção espiritual: não desista agora, justamente quando você está mais perto da virada. Não jogue tudo para o alto, exatamente no momento que precede o milagre. Não abandone seu sonho precisamente na fase que antecede a manifestação. Porque muitas vezes o milagre empresarial está prestes a acontecer exatamente quando o empreendedor está pensando em desistir. Frequentemente a virada nos negócios está prestes a chegar exatamente quando o empresário está considerando fechar. Constantemente o sucesso comercial está prestes a se manifestar exatamente quando o comerciante está cogitando parar. E se você desistir agora, se você abandonar neste momento, se você fechar as portas nesta fase, você nunca saberá o quão perto estava de ver tudo mudar. Nunca descobrirá o quão próximo estava de testemunhar o impossível acontecer. Nunca experimentará a alegria de ver seus esforços serem recompensados abundantemente. Por isso, eu profetizo sobre o seu negócio nesta meia-noite poderosa. O bloqueio espiritual que estava impedindo os clientes de entrarem vai ser completamente quebrado. O travamento invisível que estava segurando as vendas vai ser totalmente removido. A maldição financeira que estava sobre aquele lugar vai ser definitivamente desfeita e você vai começar a ver um movimento como nunca viu antes, um fluxo de clientes como nunca teve antes, um volume de vendas como nunca experimentou antes, uma prosperidade comercial como nunca imaginou antes. Mas enquanto esse milagre não se manifesta completamente, enquanto você espera essa virada acontecer, eu quero te dar algumas orientações práticas que vão te ajudar a posicionar melhor o seu negócio espiritualmente e naturalmente. Primeiro, ore diariamente no seu estabelecimento comercial, consagre aquele lugar a Deus com unção e autoridade, declare que ali é território do reino, onde as trevas não têm permissão para operar. Estabeleça que o céu tem supremacia sobre aquele espaço onde você trabalha, porque muitas vezes existe uma guerra espiritual sobre um local específico que precisa ser vencida no mundo invisível antes de produzir resultados concretos no mundo visível. Segundo, sirva cada cliente com excelência verdadeira.
Trate cada pessoa como se fosse a mais importante. Faça o seu trabalho com capricho genuíno. Ofereça o melhor que você pode, mesmo quando ninguém está observando, porque a excelência tem um poder espiritual que atrai bênção automaticamente, que abre portas sobrenaturalmente, que cria oportunidades inesperadamente. Terceiro, encontre algo que faça o seu negócio se destacar da concorrência. Desenvolva um diferencial que faça as pessoas lembrarem especificamente de você. Crie uma identidade que faça os clientes preferirem você ao invés dos outros, porque, no meio de tanta mesmice empresarial, quem tem personalidade comercial se destaca naturalmente. Quem tem identidade própria cresce consistentemente. Quem tem diferencial claro prospera inevitavelmente. Quarto, invista estrategicamente em marketing inteligente. Deixe as pessoas saberem criativamente que você existe. Divulgue seus produtos ou serviços de forma atrativa. Use as redes sociais a seu favor profissionalmente, porque não adianta você ter o melhor produto do mercado se ninguém sabe que ele existe. Não adianta você oferecer o melhor serviço da região se ninguém conhece. Não adianta você ter o melhor preço se ninguém ouviu falar. E quinto, persista com determinação inabalável. Não desista diante das primeiras dificuldades. Continue tentando apesar dos obstáculos. Insista mesmo quando parecer que nada está funcionando. Porque o sucesso empresarial não vem para quem desiste facilmente. A prosperidade nos negócios não alcança quem abandona rapidamente. A vitória comercial não pertence aos que param no meio do caminho, mas sim aos que persistem apesar das dificuldades, aos que continuam apesar dos desafios, aos que insistem apesar dos fracassos temporários, porque eles sabem que cada não os aproxima do sim, cada fechamento os conduz à abertura, cada fracasso os prepara para o sucesso. Deus tem poder sobre o impossível. Esta verdade não mudou, não vai mudar, permanecerá eternamente. E o impossível que você está enfrentando vai se curvar diante desta verdade, vai se submeter a este poder, vai ser transformado por esta realidade. Creia nisso, declare isso, viva isso, e você verá o milagre acontecer. A vitória já é sua. Receba com fé, tome posse com autoridade, declare com convicção. Está feito nos céus e vai se manifestar na terra. Que Deus te abençoe poderosamente hoje, amanhã, sempre e para todo sempre. Amém. E eu preciso terminar esta oração falando sobre uma dimensão do impossível que afeta milhões de pessoas, mas que poucos têm coragem de abordar abertamente. O impossível emocional, a batalha invisível da mente, a guerra silenciosa do coração. Tem pessoas aqui que externamente parecem estar bem, que nas redes sociais demonstram felicidade, que para o mundo aparentam sucesso, mas internamente estão destroçadas, emocionalmente quebradas, mentalmente exaustas. E para você eu preciso dizer, Deus tem poder sobre esse impossível também. O Senhor pode curar feridas que ninguém vê, pode restaurar áreas que ninguém sabe que estão quebradas, pode trazer paz onde reina tempestade interior. Porque não adianta ter prosperidade financeira se você não tem paz no coração. Não resolve ter abundância material se você não tem saúde emocional. Não funciona ter riqueza exterior se você tem pobreza interior. Por isso, Deus quer te dar prosperidade integral, abundância completa, riqueza em todas as dimensões da sua existência. Ele quer que você seja próspero financeiramente, mas também emocionalmente, abundante materialmente, mas também espiritualmente, rico economicamente, mas também relacionalmente. E para isso acontecer, você precisa permitir que Deus cure as feridas do passado que ainda sangram no presente, que Ele restaure as memórias traumáticas que ainda condicionam seu comportamento, que Ele liberte você de padrões destrutivos herdados ou adquiridos.
Porque muitas vezes as dificuldades financeiras têm raízes emocionais não resolvidas. Frequentemente, os bloqueios na prosperidade vêm de crenças limitantes plantadas na infância. Constantemente, os travamentos na abundância são consequências de votos inconscientes feitos em momentos de dor. Por isso, perdoe quem te feriu profundamente. Libere quem te machucou gravemente. Solte quem te decepcionou terrivelmente. Não porque essas pessoas merecem seu perdão, mas porque você merece sua liberdade. Não porque o que fizeram foi certo, mas porque você quer viver em paz. Não porque você concorda com suas atitudes, mas porque você escolhe ter saúde emocional. E quando você perdoa genuinamente, quando você libera verdadeiramente, quando você solta completamente, você está na realidade, removendo bloqueios espirituais que impediam bênçãos de chegarem, quebrando correntes emocionais que travavam prosperidade de fluir, desfazendo nós interiores que bloqueavam a abundância de se manifestar. E agora vamos fazer juntos uma oração final poderosa. Um decreto profético definitivo, uma declaração espiritual que vai selar tudo aquilo que foi dito, ativar tudo aquilo que foi decretado, estabelecer tudo aquilo que foi profetizado. Levante suas duas mãos para o céu, feche seus olhos por um momento e declare comigo com toda a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Senhor, eu me entrego completamente em Tuas mãos nesta meia-noite sagrada, reconhecendo que sem Ti nada posso fazer, nada posso conquistar, nada posso alcançar. Mas em Ti todas as coisas são possíveis, todos os impossíveis se curvam, todas as montanhas se movem. Então eu decreto sobre minha vida que o impossível está se tornando possível agora, que o que parecia sem solução está encontrando resposta agora, que o que estava morto está ressuscitando agora. Eu tomo posse da prosperidade financeira, da abundância material, da sabedoria financeira, da administração correta dos recursos, da riqueza com propósito, da fortuna direcionada, do transbordo abundante, da multiplicação sobrenatural, do dinheiro fluindo, dos recursos chegando, das portas abrindo, das oportunidades surgindo. E eu me comprometo a usar tudo isso para a glória de Deus, para a expansão do reino, para a bênção de muitos. Eu tomo posse também da cura completa, da restauração total, da saúde plena, da energia renovada, da força multiplicada, da vitalidade restaurada, do corpo funcionando perfeitamente, da mente operando claramente, das emoções equilibradas, do espírito fortalecido. E eu decreto que nenhuma enfermidade prevalecerá, que nenhuma doença resistirá, que nenhum sintoma permanecerá, porque o poder de Deus é maior que qualquer mal que me ataque. Eu tomo posse da restauração dos relacionamentos, da harmonia familiar, da paz conjugal, da união entre pais e filhos, do amor verdadeiro, da comunhão genuína, do perdão liberado, da reconciliação estabelecida. E eu quebro toda maldição de divórcio, toda herança de separação, todo espírito de discórdia, porque minha casa servirá ao Senhor. Pai, eu te agradeço porque esta oração não foi em vão, porque estas palavras não voltarão vazias, porque estes decretos produzirão os frutos para os quais foram enviados. Eu creio que o impossível já está se tornando possível no mundo espiritual e vai se manifestar no mundo natural. Eu confio que o milagre já foi liberado nos céus e vai se concretizar na terra. Eu sei que a resposta já está a caminho e vai chegar no tempo perfeito. Por isso eu vou viver esperando com fé, aguardando com confiança, crendo com certeza, porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeste, porque Tu és poderoso para realizar tudo aquilo que decretaste, porque Tu és verdadeiro em todas as Tuas palavras.
E quando o milagre acontecer, quando o impossível se tornar possível, quando a vitória se manifestar, eu darei toda a glória, toda a honra, todo o louvor somente a ti, porque só tu és digno, só tu és poderoso, só tu és Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pela autoridade que me foi dada em Cristo, eu decreto amém. Pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, eu declaro amém e amém. A vitória já é sua, o milagre já está preparado, o impossível já está se curvando. Receba com fé, tome posse com autoridade, viva com expectativa. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Creia nisso e será testemunha disso. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te prospere abundantemente, te cure completamente, te restaure totalmente, te guarde eternamente. Em nome de Jesus. Amém.